dia, bom dia, bom dia. Terçou. Desembaraçando episódio 102 começa agora, 6 da matina. E é você que está aí conosco, corajoso ou corajosa, bom dia. Você que vai trabalhar daqui a pouco, bom trabalho para você. Você que vai estudar, bons estudos. Você que vai fazer uma viagem, boa viagem. Você que vai levar alguém num lugar, boa levada de alguém em algum lugar. Seja lá qual for a sua agenda nesse dia, que seja tudo a contento, tá bom? Obrigado a você que tem estado conosco em todos esses dias. O Desembaraçando é de segunda a sexta-feira às 6 da matina e sábados, domingos e feriados, horários alternativos. Você que está ao vivo, bom dia. Você que está vendo conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Sou muito grato a você pelo carinho de sempre, pelo apoio, enfim, não me canso de agradecer a você. Chegamos ao 102º Desembaraçando. Desde outubro de 2020, cá estamos, trazendo então essas trocas, essas falas que nos fortalecem, que nos fazem pensar, que nos provocam no bom sentido da palavra, geram desconforto sim, para poder se mexer e coisas nesse sentido. Belezinha? Vamos ao que interessa e o tema de hoje está bem interessante, tá? Hoje eu quero falar com você que se sente assim sempre em dívida consigo mesmo. Muitas pessoas têm esse pensamento recorrente, né? A pessoa que sempre está em dívida com ela mesma, a pessoa que termina o dia pensando que poderia ter feito melhor, seja lá o que for, ter feito melhor alguma coisa à parte do dia, ou alguma coisa ligada ao dia todo, né? Tudo bem, uma coisa é ter esse pensamento no final do dia, eu poderia ter feito melhor, vamos pensar assim. Mas de uma maneira, vamos colocar dentro de uma normalidade, naquela coisa até boa, até não, é boa, de querer melhorar. Então amanhã, no outro dia, a gente vai ter a oportunidade de fazer melhor, de um pouco além do que eu fiz hoje, tá tudo certo, desejar essas coisas. Agora, o complicado é quando isso se torna algo obsessivo, é uma coisa muito perturbadora, que mais atrapalha do que ajuda a pessoa. Tão somente atrapalha em vez de ajudar a pessoa. Então a pessoa fica nisso, né? Ela fica o dia inteiro ali, ela vai deitar e ela fica pensando, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito mais. Mas mesmo quando essa pessoa acerta, e acerta, essa pessoa pode pensar que é a pior pessoa do mundo, que é o pior ser do mundo, mas ela vai acertar. Mas mesmo quando acerta, essa pessoa pensa que não foi suficiente, que não foi a contento, né? É aquilo que aquela autora argentina, aquela psicanalista Marta Jerez Ambertin, quase eu falei outro nome agora, e ela falava sobre isso, que o neurótico ele adoece quando triunfa. Tem um livro chamado Las Voces de Super Show, que é em português, As Vozes do Superego, essa instância de lei, de um monte de coisa na nossa cabeça. Então ela falava isso, que a pessoa neurótica, ela adoece quando triunfa. Então quer dizer, nunca vai estar bom. E se estiver bom, tá estranho. Se estiver bom, tá esquisito. E se estiver bem ou bom ou boa a situação, não foi por mim. Mas se deu errado, é minha culpa. É curioso isso, né? Quando a situação é boa, por mim mesmo, a pessoa tem uma dificuldade extrema de reconhecer isso. Mas quando é o errado ou não sai bem, a culpa é dela. Então é nesse sentido. Então o tema de hoje, do Desembaraçando, é esse. Eu me cobro demais. Você é assim? Se cobrar no sentido benéfico e dentro de uma normalidade, de uma saúde mental legal, tá tudo certo. Faz parte da saúde mental uma cobrança, sim, importante. Agora, essa cobrança excessiva, não. Então, hoje, nessa live aqui, a gente vai procurar entender de onde vem essa voz interna que tanto cobra a gente, essa voz que nunca está satisfeita, parece que tem outra pessoa dentro da gente, tem hora, né? E é meio que por aí mesmo, viu? A gente vai entender isso. Mas parece que essa voz interna,
nunca está satisfeita, a gente é cobrado excessivamente por nós mesmos, não precisa ninguém nos cobrar, né? Assim, nós mesmos nos cobramos e da pior maneira possível. Então, pessoas assim, que se cobram demais, elas até pioram quando alguém de fora sinaliza alguma coisa no nível da cobrança, porque, estão me vendo, perceberam, tá vendo? Eu tô certo, eu já percebi que eu tava falhando aqui. Aí quando alguém fala, nossa, a pessoa pode pegar isso da pior maneira possível, né? Então, como é que a gente pode lidar com isso para poder ter mais leveza, né? A vida não é só leveza, mas dá para ter leveza. E é claro que a pessoa não se impeça de crescer, que ela não seja o próprio obstáculo da sua vida, porque quando fica nessa vibe assim, obsessiva de não tá bom, de se cobrar e tá devendo alguma coisa sempre, a pessoa vai atrapalhar o próprio crescimento, né? É como se ela andasse 2 passos para frente e uns 10 para trás, né? E ela olha o outro assim indo bem, né? Tudo bem, cada um, né? Mas muitas vezes o outro ali não tem esse rigor também, né? Essa coisa muito burocrática na cabeça, de ficar pensando muito, aquela coisa toda, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos numa viagem com vários colegas, assim, as respectivas esposas, né? E eu estava ali encabeçando, né? No sentido de ver um restaurante para a gente poder almoçar. E eu estava assim perto do motorista, ele devagarzinho com o ônibus. E era uma rua com várias churrascarias assim, aí eu olhava, eu descia do busão, voltava, o preço é tanto, não tá bom não, vamos na outra. Aí fazia essa pesquisa de campo, né? Aí uma hora eu desci do ônibus, encontrei uma churrascaria, voltei e falei pro pessoal assim, ó, essa aqui vai ser do nosso almoço, todo mundo descendo. Aí tinha uma pessoa lá, no meio dos colegas, né? Muito assim, nessa vibe de autocobrança, muito neurótico, muito rigoroso, muito perfeccionista. Aí ele levantou e ele ficou assim, elucubrando no corredor do ônibus, né? Não, mas a gente parou naquele de trás, poderia ser ali tanta coisa, aqui é outra. Ficou assim fazendo uma análise do negócio e o povo querendo descer. A esposa dele falou assim, desce logo aí e vamos comer naquela churrascaria que o Baracho viu. É a melhor que ele viu, então desce. É isso que dá ficar pensando muito, é isso que dá ficar lendo muito, é isso que dá ficar com minhoca na cabeça o dia inteiro. Tá entendendo? Tu deve conhecer alguém assim. Quando eu falei esse que dá ficar lendo muito, não vai agora pegar assim, tá vendo? Não é bom ler muito. Cada pessoa é cada pessoa, tá? Mas eu tô dizendo, essa minhocaiada na cabeça que impede a pessoa de ir pra frente. Porque fica analisando tudo demais da conta, né? Então a pessoa que se cobra demais, que é o tema da live de hoje. Então, ó, se cobrar demais é viver num tribunal interno, onde você é sempre o réu, e raramente você é o inocente. A pessoa raramente ela é inocente. Ela é o réu, ela já é condenada, é prisão perpétua, é cadeira elétrica, enfim, é pena daquela coisa, que não pode falar o nome. Enfim, então é isso. A pessoa é muito rigorosa com ela mesma. Então a pessoa que se cobra demais, ela fica assim, ela sempre está em dívida com ela mesma, ela sempre pensa que poderia ter feito melhor. Pensar isso de um modo saudável, ok, mas aí a pessoa já pensa de um modo obsessivo, muito rigoroso, né? Então a pessoa fica desse jeito. Então quais são as características disso? De pessoas que se cobram demais, né? Eu marquei algumas aqui. Olha só, por exemplo, a pessoa vai ter expectativas irreais sobre ela mesma, né? E ela é muito influenciada e dirigida pelos próprios pensamentos. O mundo interno é a realidade em 100%. E é claro, ela vai projetar para fora o que ela está vendo dentro dela e vai falar que o outro está fazendo igual. Está cobrando também. Me olhou diferente, não gostou do que eu fiz. Quer dizer, a nossa cabeça pode tomar uma pilhada nisso paranoica muito grande. Não estou dizendo que não vai ter pessoas que vão falar realmente. Claro que tem. Né, para uma pessoa assim, em níveis normais, ok, ela escuta, né? Agora, para quem tá na paranoia, ouvir é como se o fantasma conversasse com ela. Aí é aquela coisa, né? Mas enfim, expectativas irreais que ela tem sobre ela mesma, é uma culpa muito constante por não atingir um tal de um padrão, é um sarrafo muito alto que a pessoa coloca. Aí ela vai falar para você que ela
que ela não consegue fazer nada direito, que essa pessoa, eu sou um péssimo marido, eu sou um péssimo filho, eu sou uma péssima esposa, eu não sou bom o suficiente. Quem tá com você, quem tá com a pessoa que fala isso, não vê nada disso, né? Quantas pessoas que se acham assim, super pra baixo, mas quem tá ao redor admira. Ó, se você é essa pessoa aí, que se cobra demais e se enxerga desse jeito, por incrível que pareça, tem pessoas que se inspiram em você, que tem você como uma baita referência. Ah, Baracho, mas não mora comigo, mas não sabe o que eu penso realmente. É claro, né? Todos nós temos aquilo que é do privado, os pensamentos que eu não compartilho assim, e aquilo que é do público, né? É claro, né? Então, né? É isso, né? Mas mesmo assim, tem gente que se admira com você, né? Uma vez eu ganhei uma homenagem assim, de um lugar onde eu trabalhei, mais de 10 anos assim. Aí a pessoa veio, porque o senhor maravilhoso. E eu pensava assim, meu Deus, se ela soubesse dos meus grandes temores, se ela soubesse que eu sou um chupeta de cabeça, tem hora, quase toda hora. Mas enfim, nós não controlamos o modo como o outro nos interpreta. Só que a gente pensa isso só do modo negativo, né? O outro só me vê de maneira ruim. Não, pode me ver de maneira boa também, né? Mas enfim, expectativas irreais, culpa constante por não atingir um padrão, dificuldade em reconhecer conquistas. Agora há pouco eu falei sobre isso, né? Citando a Marta Teresa Lambertin, aquela psicanalista argentina, né? Quando ela falou que o neurótico adoece quando triunfa, né? No livro dela, As Vozes do Super-Eu, em espanhol Super-Yo, português Super-Ego, tem as duas versões, né? Então, essa pessoa assim, se cobra demais, claro, se ela se realizar e se ela celebrar, perde a função de se cobrar, então não consegue reconhecer conquista. É aquela criancinha que eu mostrei um dia aqui, em umas postagens aí, que está em terceiro lugar no pódio e está feliz da vida. E quem está em primeiro lugar está chorando, né? Quantos são assim? Tá no primeiro lugar do pódio e tá chorando, tá mal, louco para ir embora dali. É curioso isso, né? Mas o que pode ser isso, Baracho? O que pode ser essa questão dessa cobrança, dessa voz interna, desse sentimento constante de estar devendo, de estar falhando, né? Ó, e não feche o filtro com isso, tá? Não é jogar culpa em ninguém aqui, mas é porque alguém veio antes da gente. Nós fizemos parte de um mundo que nos recebeu quando nascemos. Qual mundo, Baracho? O mundo da voz internalizada dos pais. Muitas vezes a pessoa é assim, baseado naquilo que ela internalizou dos pais que a criaram, que o criaram. É a voz internalizada dos pais, aqueles conceitos, aquelas sentenças, aquelas questões da cultura da família, e nós introjetamos isso, né? Então, é isso aí. Não somente dos pais, mas daqueles que foram os cuidadores, pode não ter sido dos pais, né? Enfim, alguém foi criado por outra pessoa. Mas ainda assim, a pessoa internaliza isso, internaliza muito aquilo, né? E é interessante como temos várias pessoas dentro da nossa cabeça. E algumas gritam mais, algumas têm uma voz mais forte dentro da gente em relação a outras, tá? Isso faz parte da vida, né? Ok, nós precisamos de alguém para sermos um sujeito. Como disse o Lacan, o ser humano se constitui na relação com o outro, através da linguagem. E essa linguagem transmite um monte de coisa. Coisas boas, coisas ruins, pesadas, leves, libertadoras, que prendem, enfim. Observa a sua história de família aí, observa os lemas da sua família. Toda família vai ter um lema. E alguns lemas influenciam para a pessoa ser assim, super rigorosa, super de se cobrar demais da conta. Então essa voz internalizada, que nem eu falei agora há pouco, né? Parece que tem um outro dentro de nós. E realmente tem um outro dentro de nós que eu faço ficar vivo na minha cabeça. E parece que se eu romper com esse outro dentro de mim, eu estou sendo infiel, aí vem mais culpa ainda, né? Enfim, aquela coisa toda. Uma outra coisa ligada a essa voz interna é a pessoa também que ela vai se percebendo assim, ela é colocada na família, naquele lugar do bonzinho, o bom moço, a boa moça,
o filho ou a filha que não dá trabalho. Eu lembro assim, quando eu era criança, aí as mães se reuniam na praça para conversar, as crianças brincando, e as mães conversam dos filhos, né? Ah, meu filho nasceu com tantos quilos, ah, o meu nasceu mais tantos quilos, menos que o seu, não sei o que. Meu filho gosta disso, meu filho é daquilo, né? Assim, aquelas conversas. Meu filho tem alergia a não sei o que. Aí, vez por outras mães falavam que os filhos eram isso, que os filhos eram aquilo, e eu ficava escutando minha mãe falar, e dava um gozo. Quando eu percebia que ela tinha uma alegria e enalteceu uma coisa ali da gente, então você falava assim, não vou deixar esse lugar jamais, né? Eu vou corresponder, né? Isso é gostoso, claro, né? É uma inscrição do outro em mim, só que ao exagero isso, o modo como eu capto isso, então eu posso introjetar a ideia do bom moço, da boa moça. Ainda mais ter irmãos assim, pinta braba, que deram só trabalho na vida. Eu quero me sustentar mais ainda nesse lugar de que não errei, de que não dei trabalho. Aí eu acho que eu não posso falhar, a pessoa introjeta a ideia de que não pode errar. Aí ela vira o guru da família, né? E muitas vezes vai ter chamada inversão de papéis com os pais. Quantos filhos acabam pela vida tendo os papéis invertidos, né, com os pais? Os pais são muito imaturos, os pais fazem muita cagada, aí o filho tem que ir lá reparar o que os pais fizeram, até ajudando financeiramente. Não fecha o filtro, tá? Não é questão de não ajudar os pais aqui, isso é outra questão. Mas eu vejo filhos que se colocam nesse lugar de pais dos próprios pais, não porque quiseram, mas a vida foi levando, e aí vem a narrativa dos pais, que mobilizam culpa, se você não ajudar, você é um filho ingrato. Aí os filhos ficam nessa. E eu já ouvi muito isso em consultório, viu? Alguns filhos que se cansam. Ô mãe, ô pai, eu sou o seu filho, eu não sou a sua mãe e o seu pai, né? Aí tem que emprestar dinheiro pro pai e pra mãe, aqueles pais e mãe meio quebradão assim, que não se arruma na vida, e o filho é mais responsável, né? Só que ele se cansa disso, faltou aquela questão dele ter sido tratado como filho. Tá entendendo a questão? Não fecha o filtro, tá? E essas inversões de papéis faz o filho ficar adulto muito logo, e ele reprime a sua infância, enfim, um monte de coisa. E ele vai entender que ele não pode falhar mesmo. Aí ele é muito rigoroso com ele, né? Será que isso acontece realmente? Eu tô falando bobeira aqui. Olha só, tu deve conhecer alguém assim, ou até você assim. Então, mais uma coisa, né? Algumas frases, algumas críticas, olhares de desaprovação, realmente, aí coisa que acontece. Aí, de novo, né? A pessoa fica obcecada por um padrão, um sarrafo muito alto, e quanto mais ela busca na vida alcançar esse sarrafo, esse lugar ideal, né? Um ideal de ego, né? É um ideal de ego. Quanto mais ela busca esse ideal de ego, menos ela deixa de ser quem ela pode ser. Menos ela deixa de ser ela. Tá entendendo? Quanto mais eu vou em direção a um lado, a buscar esse padrão super idealizado, menos eu deixo de conectar com o que é meu mesmo, né? Aí eu paro de exercer a presença, né, comigo. É aquela cobrança exagerada que faz eu deixar de ser quem eu posso ser, tá entendendo? Então, porque a pessoa pensa assim, Baracho, tudo bem, tudo bom, mas quem sou eu sem isso? Se eu largar também eu posso estar perdido. Se largar, você pode estar livre. Se largar, você pode estar livre. Aí que tá a questão, né? Então, essa voz internalizada, essa questão de papéis invertidos, né? E a pessoa vai ter dentro dela uma imagem idealizada de quem deveria ser, né? Uma imagem idealizada. Tá vendo o seu primo? Ele é inteligente. Tá vendo o fulano? Aquelas comparações que não ajudam, né? Então, o problema é que essa imagem que eu entendo que deve ser buscada é uma imagem que não erra, é uma imagem que não falha, é uma imagem que não pisa na bola. Só que a gente aqui, como ser humano, a gente falha, a gente erra, a gente pisa na bola. Querendo ou não querendo, isso acontece, tá bom? Isso faz parte da vida. E a pessoa também fica muito rigorosa consigo mesma, porque ela tem medo de perder o amor ou o reconhecimento de alguém. Mas olha o que ela sofre para ficar nesse lugar, né? Tá doido, né? Então, se eu só vão me amar se eu for impecável, só vão me amar se eu for extremamente competente, só que não. A vida já mostrou que não é isso não. Aí você idealiza uma recompensa e não vem, né? Assim, não vem. E as consequências, por exemplo, no trabalho, é burnout, né? No relacionamento, é o medo de decepcionar as pessoas, né? Dificuldade
de mostrar vulnerabilidade, a pessoa não se abre, a pessoa não compartilha, porque se eu compartilhar eu caio de um lugar, de uma posição, de uma imagem, o que vão pensar de mim. Aí é aquela coisa por dentro, explode por dentro, é tantas questões psicossomáticas, aí vem as enxaquecas, as dores de estômago, úlcera, cabelo que cai, a pele que aparece um monte de escamação, de mancha, aí vem desarranjo intestinal, cada um com seu ponto de choque, né? Então, na saúde mental vai ser ansiedade, hipocondria, insônia, sensação crônica de estar devendo algo. Eu sempre comparo aquela história de um cara que estava dirigindo um caminhão carregado de melancia. Aí uma hora fez um saculejo, caiu alguma coisa. Ele vai olhar, puxa, a melancia caiu e quebrou no chão. Aí fazer o quê? A partir disso, ele vai ter sempre a sensação que caiu alguma coisa. Ele para o caminhão, olha, não caiu nada. Para o caminhão, olha, não caiu nada. Para o caminhão, olha, não caiu nada. É assim essa mente que se cobra. Ela parece que sempre está caindo alguma coisa. Por mais que ela se prove que não caiu, ela vai adotar rituais obsessivos, né? Ah, mas será que eu desliguei o fogão à noite, na hora de dormir? A pessoa vai lá, ela pode tirar foto, ela pode ficar pedindo para alguém olhar, que ela foi lá olhar para ter certeza. É uma insegurança, né? Então, é a ideia de que sempre está devendo alguma coisa. Como agir, Baracho, né? A primeira coisa é você nomear essa voz, porque ela não é sua, é da sua história. Quem é o portador dessa narrativa, para que você possa romper com isso, né? E você ajustar aquilo que é do irreal para o real. Porque o ideal, ajustar do ideal, não do irreal, tá? Do ideal para o real. Porque o tal do ideal de lugar, o ideal de ser, é importante que ele exista. Mas ele tem que existir para nos inspirar, não para punir. Aí você só olha para o ideal para se achar um fracassado, um merda também, não. Então ajustar esse ideal para o real, né? E olhar para o real é olhar para a presença, exercer a presença, se conectar com o que está fazendo realmente, né? É olhar para o modo que faz e não olhar só quando acerta, olhar só quando acerta, só vale quando acerta. Não, porque olhar do modo que faz, que você pode achar que é o errado, mas é o seu jeito. É o seu jeito, né? Ter autocompaixão, você tratar-se como um amigo querido, em vez de ser esse rigor excessivo com você mesmo. Seja você o seu grande amigo, aí você vai conseguir até tolerar os outros, não querer cobrar os outros também. Não ficar se desculpando por tudo e entender que o erro não apaga valor. O erro não apaga valor. O erro faz parte da humanidade, né? Aí tem uma frase bem interessante aqui, ó. Qual foi a última vez que você se elogiou por algo que fez bem? Pensa aí. Qual foi a última vez que você se elogiou por algo que fez bem? Panacho, mais ou menos, aquele rigor. Lembra a minha mãe quando cozinhava, né? Cozinhava muito bem, aí na hora que você elogiava o que ela fazia, mas poderia tal coisa, poderia ter melhorado aqui. Nunca estava 100% bom. Para nós estava excelente. Acho que muitas são assim, né? Pensa aí na tua casa, né? Em resumo, para que não se cobre excessivamente, uma coisa, são duas palavrinhas importantes. Pega leve com você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Se você perdeu aqui o Desembaraxando no começo, volta para pegar do começo. E se você conhece alguém que poderia muito bem ver esse conteúdo e ajudar essa pessoa, então você passa para ela, compartilha com ela. E eu só tenho a agradecer a você. Eu tinha falado de uma surpresa que eu queria compartilhar com vocês. É assim, ó. O Desembaraxando é às 6 da manhã, todo santo dia, beleza. Amanhã teremos de novo às 6 da manhã. Amanhã é quarta-feira. Só que amanhã nós teremos duas lives do Desembaraxando. Nós teremos uma às 6 da manhã e nós vamos ter outra às 8 horas da noite. E você vai ver que vai ser bem legal a live de amanhã à noite. Desembaraxando extra. Desembaraxando the night. Maravilha? Beijo no coração. Obrigado pela sua presença e até o próximo Desembaraxando.